Fala, fiel, tudo na paz? Espero que sim. Bom, fiel, final de jogo no Maracanã, Fluminense 3, Corinthians 1. Um jogo, na minha opinião, lastimável, deplorável, difícil de assistir, mas eu vou falar mais no pós-jogo, tá certo? Mas precisa melhorar muito, tá certo? É isso, vamos pro pós-jogo. Vamos falar aqui, jogo Fluminense e Corinthians, primeiro tempo. O Corinthians começou pressionando, marcando em cima, marcando a saída de bola do Fluminense. O meio-campo parecia que estava mais compacto do que nos últimos jogos, mas o jogo foi se desenrolando. O Corinthians foi dando espaço para o Fluminense foi gostando do jogo, foi atacando. Teve uns perigos, antes com 2 minutos de jogo, teve uma chance para o Corinthians, que o Alan chuta de fora da área e o goleiro defende. Depois disso, o Corinthians continuou pressionando, marcando em cima. Começou bem, pressionando, marcando em cima. Mas o meio de campo melhorou um pouquinho, estava um pouco mais compacto, mas não está ainda 100%. O Fluminense começou a gostar do jogo, começou a ir para cima, começou a ganhar espaço, começou a pressionar o Corinthians, fazer uns sustos, até que um toque de calcanhar do Breno Bidon, que eu não sei para que ele foi tocar aquele toque de calcanhar, era mais fácil ele ter tentado dominar a bola. Com toque de calcanhar, a defesa do Fluminense cortou num contra-ataque rápido, 1-0 Fluminense. Impressionante como consegue fazer toques jogadas que poderiam ser simples, dominar a bola, esperar o contato, de repente uma falta ali na frente da área. Bidon vai tentar dar um toque de calcanhar e acaba perdendo a bola ali, a defesa corta, sai o gol do Fluminense. Eu não sei, o Bidon da Copa do Brasil para cá não é o mesmo Bidon, não está jogando da mesma forma. Não sei se agora está tendo uma proposta para ele ser comprado no Corinthians, está subindo para a cabeça do menino, mas não está bem. Não está bem. Nesse jogo aí, não acertou um passe, não matou uma bola direito, não parece o Breno Bidon que a gente tenha visto nos outros jogos do Corinthians. O Corinthians mesmo assim, teve posse de bola, teve um pouco mais de posse de bola, continuou pressionando o Fluminense, mas o Fluminense com 1-0 no placar vai jogar no erro do Corinthians, né? Aí, finalzinho de primeiro tempo, o Corinthians tentando empatar o jogo pelo menos, e aí num erro de marcação ali, o Gabriel Paulista marcando o John Kennedy, a bola vai para ele, o John Kennedy muito inteligente, deu um toque certo de calcanhar que originou o contra-ataque aos 47 do primeiro tempo, originou o contra-ataque do Fluminense. O jogador deles avançou, chutou, pegou na trave, voltou na volta, 2-0 Fluminense. Não ponho culpa no goleiro, o goleiro está substituindo o Hugo, que está com a seleção. A culpa não é no goleiro, a culpa é da zaga, Gabriel Paulista no meio de campo, e o último homem da zaga era o Matheus Bidu, que não tem velocidade nenhuma e não tem caguete de marcação de zagueiro, né? Então precisa melhorar isso aí para o segundo tempo, né? Para buscar o empate, que é difícil tomando de 2-0, mas dá para buscar o empate, só que tem que acertar esse time, tem que acertar esse meio de campo aí, tentar deixar ele mais compacto, continuar marcando a saída de bola, e tá faltando o último passe para sair o gol do Corinthians. Vamos ter que buscar aí, primeiro buscar o primeiro gol, depois buscar o empate, para tentar, quem sabe, virar o jogo, tá certo? É isso, vamos ver como é que fica o segundo tempo. Segundo tempo, o Corinthians me volta com 3 substituições, saiu o Bidon, saiu o Charles, não devia nem ter entrado, mas tudo bem, saiu o Charles. 3 substituições no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Corinthians volta tentando pressionar o Fluminense, tentando fazer o primeiro gol. Teve umas chances lá com os escanteios, acho que 3 escanteios na sequência, que não deram em nada. E basicamente, resumindo, o jogo foi um ataque contra a defesa no segundo tempo. O Cauê fez uma boa defesa, numa triangulação ali muito boa do Fluminense, defendeu 2 vezes, 2 bolas
difíceis, tá certo? Os gols sofridos, não, na minha opinião, Cauê não teve culpa nenhuma, tá certo? E o Corinthians correndo atrás da bola. Segundo tempo lastimável, até sair o ataque. Corinthians no jogo inteiro, desde o primeiro tempo ele deu um chute a gol. No segundo tempo, quase não chutou a gol nos primeiros minutos. Depois teve substituição, acho que saiu o terceiro gol. Não, teve substituição primeiro. Entrou o Zaccaria Labiade, entrou o Lingard, tá certo? Soteldo entrou, fez uma lambança ali na área do Corinthians, cruzou, tocou de peito o jogador do Fluminense, voltou para ele fez o gol no Cauê. Para mim não foi culpa nenhuma do Cauê. 3-0 Fluminense, Corinthians correndo, correndo atrás da bola, porque Fluminense ganhando de 3-0, praticamente foi ataque contra defesa e fazendo o Corinthians de bobinho, tá certo? Labiade entrou, acho que foi no segundo tempo, pelo pouco que jogou, foi um dos que jogaram melhor. Eu falo que ele e o Yuri Alberto, falando de tudo. O Lingard foi uma estreia mais do mesmo, quase não apareceu, teve chance de fazer um gol, mas não deu a cavadinha para cobrir o goleiro do Fluminense, acabou sendo lateral, se não me engano, escanteio, não me recordo agora. E depois, numa cobrança de escanteio do Zaccaria Labiade, a bola, o Dieguinho dividiu a bola sobrou ali, o Ganso, se não me engano, tentou tirar, bateu na barriga do André, sobrou, o André fez o gol. Isso já com 45 minutos, 47, se não me engano, do segundo tempo. Uma demora para ver um lance tão claro que bateu na barriga do André antes de fazer o gol, ou seja, estava um pouco procurando pelo em ovo para anular o gol do Corinthians. Mas foi isso, 3-1 Fluminense, tá certo? Já vou emendar aqui a minha opinião, tá? Um jogo, na minha visão, lastimável, deplorável. O Corinthians parecia que não entrou em campo, correndo atrás da bola. E aqui vai um aviso pro Dorival: 10 dias, mais de 10 dias parado, Dorival. Que treinamento é esse? Você me dá 4, 5, 3 dias de descanso para os jogadores, não sei quantos dias foi, e aí para treinar, e é assim que volta o time? Toda data FIFA o time volta pior do que quando saiu. Impressionante. Tomou de 3-1 no Fluminense, tudo bem, tá jogando no Maracanã, o Fluminense fez o papel dele. Na minha opinião, o Charles não fez nada, então não devia nem ter entrado. O Lingard estreia apagada, pelo menos nesse jogo aí, não pegou muito na bola, não mostrou para que veio ainda, tudo bem, é o primeiro jogo. Zaccaria entrou hoje, até que enfim ele colocou o Zaccaria, porque o Zaccaria já está no banco há uns 2, 3 jogos, se eu não me engano. Hoje ele colocou o Zaccaria. Na minha humilde opinião, nessa troca foi o que mais tentou jogar, tá certo? Normal, tá entrando. O time já está perdendo de 3-0, você vai fazer o quê? Você vai se matar? Não, você vai tentar fazer alguma coisa. Ele tentou, o Yuri Alberto também tentou, mas o Yuri Alberto não é um pivô, então não adianta, você tem que jogar a bola para ele no tempo certo, para ele correr atrás da bola e tentar finalizar. Então tomamos de 3-1, não foi culpa nenhuma do goleiro, o time inteiro jogou mal, todos jogaram mal. Eu destaco só o Zaccaria Labiade e o Yuri, foram os melhorzinhos em campo. Charles não jogou, Gabriel Pereira não jogou, Matheus Pereira, se eu não me engano, Gabriel Paulista, desculpa, Matheus Pereira não jogaram, Gustavo Henrique estava no ataque, então assim, lastimável. Domingo tem Corinthians e Inter, e outra parada dura, e temos aí 2, 3 dias aí para tentar fazer esse time jogar bola no Brasileiro, porque desse jeito que tá aí, gente, vai ser difícil, viu, torcedor? Fiel, a gente vai sofrer muito esse ano ainda, e nem começou a Libertadores,
certo? Vai ter um jogo domingo, depois no meio da semana já tem o primeiro jogo da Libertadores contra um time argentino. Mesmo o time não tendo expressão, é um time argentino, então tá difícil, né? Vai ter que melhorar muito daqui para domingo e muito daqui para o meio da semana, se eu não me engano, dia 9, se eu não estiver enganado, para pegar o Platense na Argentina, fora de casa, tá certo? Depois volta, se eu não me engano, se eu não tiver errado aqui nos cálculos, acho que volta para pegar o Palmeiras, não me recordo direito, acho que é isso. Então tá difícil, tá difícil, ficou mais difícil a situação do Dorival e vamos ver o que acontece aí, galera. Bom, foi isso, resumidamente, na minha opinião, um jogo lastimável, um jogo que não dá nem vontade de assistir. Tava mais fácil ir dormir do que assistir esse jogo aí. Mas é isso. Vamos ver o que acontece aí. Vamos acompanhar os desenrolar dos fatos aí. Ver o que acontece daqui para domingo e pro resto da semana aí, tá certo? É isso, Gafiel. Perdemos 3-1 Fluminense, fim de jogo. Não tem o que fazer. Já foi. Recuperar, juntar os cacos e tentar melhorar no próximo jogo, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus, se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? Compartilhe, certo? Vem fazer parte da Fiel desde 89. Um forte abraço, fique com Deus e vai Corinthians!